Olá, está começando mais um De Frente com a Lei. E no programa de hoje vamos conversar com o vereador Raimundo Bampi, do PSB, o vereador que é presidente da Comissão de Agricultura da Câmara. Vamos aqui discutir a situação do agronegócio. Vereador, é um prazer tê-lo conosco novamente. Os nossos cumprimentos a todos os telespectadores, a satisfação é nossa participar mais uma vez desse programa, que com certeza tem muita audiência em todo o nosso município. Então, o prazer é todo nosso. Vereador, tem sido alvo de bastante preocupação. Eu imagino que o senhor, como presidente da nossa Comissão de Agricultura, também tem compartilhado dessa situação. A inflação com bastante força, tivemos aí recentes aumentos na energia elétrica, nos combustíveis, e tudo isso impacta sobre os alimentos. As pessoas que têm ido ao supermercado já deparam com preços mais elevados. A produção agrícola como um todo vem sendo impactada, e é interessante, nós temos um impacto no preço local, internamente, para quem vai adquirir na gôndola os alimentos, mas internacionalmente os grãos perderam bastante valor agregado. Ao mesmo tempo em que temos recordes de produção, o valor agregado já não acompanha na mesma velocidade de anos anteriores. Como é que o senhor tem enxergado esse cenário, vereador Bampi? Com muita preocupação. Na verdade, nós, como você bem coloca, a nossa produção, inclusive de grãos, que é os produtos que normalmente para exportação, tem aumentado, e infelizmente no bolso do produtor fica cada vez menos. Ainda agora soma-se a isso a recente elevação da energia elétrica e principalmente dos combustíveis. Porque aqui no nosso país o combustível é usado desde lá na propriedade, desde a sua produção e também pelo transporte. Então, na verdade, quando toda essa produção é carregada através das estradas, realmente existe uma preocupação bastante grande. Porque se, na verdade, o custo de produção tem aumentado, e devido a essa recessão que praticamente existe em todos os países do mundo, realmente o preço tem diminuído. Então nós temos aumento, o custo de produção aumentou, o preço diminuiu, e ainda soma-se a isso realmente os altos custos que nós temos de transportes. Realmente os nossos produtos, principalmente aqueles destinados à exportação, realmente cada dia que passa estão perdendo a competitividade. Isso se nós falarmos dos produtos de exportação. Agora, se nós falarmos dos produtos para o consumo doméstico, realmente a situação não é diferente. Aumenta cada dia que passa os custos de produção e a rentabilidade no nosso produtor é cada vez menor. Então, realmente, para nós, existe uma preocupação bastante grande. Hoje, nós sabemos, principalmente nos produtos onde que é exigida a alta concentração de mão de obra, essa está cada vez mais escassa, e realmente nós estamos preocupados porque se medidas não forem tomadas e não houver alguma mudança nesse sistema todo, eu acredito que talvez no médio e a longo prazo a tendência, como nós temos cada vez menos agricultores, custos cada vez maiores para produzir, com certeza o consumidor urbano que cada dia que passa aumenta, com certeza a tendência que nós estamos percebendo que deverão haver é realmente um aumento muito significativo desses produtos agrícolas ao chegarem na mesa do nosso consumidor. Indo na linha do que o senhor está falando, eu até trouxe alguns números para compartilhar aqui. Nos últimos dias o DIEESE divulgou aqueles famosos resultados da cesta básica. Periodicamente saem os índices, os balanços. Então, levando em conta Porto Alegre, que é a capital do estado, também serve como referência, e aliás a cesta básica de Porto Alegre sempre é uma das mais caras do país, subiu em março 1,75% o valor final da cesta básica, custando em torno de R$ 360,01 com um centavo. Então a alta no ano da cesta básica já está em 3,28% e no acumulado dos últimos 12 meses, 1,08%. Aí nós temos a banana como a que mais puxa, com 15,73%, e a carne, embora historicamente tenha preso na cesta básica, variou só 0,54%. Não são números interessantes que chamam a atenção, até no acumulado dos 12 meses ainda não é tão alto, mas quando nós pegamos
os primeiros meses desse ano já ultrapassamos os 3%, vereador, e aí pegamos já toda essa pressão exercida sobre a energia e os combustíveis que o senhor já vinha tratando. Como esperar, como projetar esse cenário em que os produtos ficam mais caros? Em outros momentos, o senhor mesmo já criticava quando naquela época da questão do tomate no passado, foi encarado como grande vilão da cesta básica. Agora temos a banana e a carne até que não está variando tanto, embora já esteja num patamar elevado de preço, né? Bem, esses dados que levantados, nós temos que ter em conta principalmente um fator que é fundamental. Em primeiro lugar, quando se coloca, realmente nós vimos colocado a questão do aumento excessivo da energia elétrica, dos combustíveis, que realmente o aumento foi muito significativo. Só a energia elétrica é quase 50% em alguns lugares. Exatamente. Né? Nós temos que ter um pouco de cuidado quando na análise desses números, porque os produtos agropecuários são sazonais. Então é importante se destacar, por exemplo, foi colocado a carne bovina aumentou pouco. Nós estamos aqui no Rio Grande do Sul chegando perto do inverno e normalmente muitos desses proprietários de fazendas onde que se cria o gado estão preocupados porque com certeza as pastagens no inverno vão diminuir. E o gado, a tendência é emagrecer. Então, muitos estão se desfazendo desses animais antes do inverno. Então, quando a oferta é um pouco maior do que a procura, a tendência é o quê? Diminuir. A lei da oferta e a procura, né? E também as outras culturas, nós estamos agora no mês de abril, realmente, especialmente aqui na nossa região da Serra, está se iniciando um decréscimo da oferta. Nós, Caxias do Sul, a região, por exemplo, no inverno, é um período de muito frio, então tem alguns produtos que realmente diminuem significativamente a oferta. Então, na verdade, com essa diminuição, realmente, quando a oferta então é menor, a procura é maior, realmente a tendência é que suba. Então, nós, com essas pesquisas, nós temos que ter certo cuidado na sua análise, porque são produtos sazonais. E nós estamos num país onde que vigora a lei da oferta e da procura, e conforme a oferta e a procura realmente aumenta. Então, realmente, nós tivemos episódios, realmente, como você bem coloca, no passado, que o culpado da inflação era o tomate. Em outros momentos, até foi o chuchu, em outros momentos, depois veio a batata. Então, temos que ter cuidado, porque, às vezes, muitas vezes é manchete nos meios de comunicação, nos jornais principalmente, em que fala tal produto subiu um percentual altíssimo. Como nós citamos a banana, uns 15%. Perfeito. Agora. Mas sempre é comparado quando que o preço realmente está de arrasto, né? O preço está muito baixo, que sequer cobre os custos de produção, que muitas vezes para o agricultor é mais vantajoso ao invés de colher o produto, deixar ele na lavoura, porque simplesmente pagando a mão de obra para colher, levar até os mercados, realmente recebe tão pouco que muitas vezes tem que emendar dinheiro. Então muitas vezes se faz esse cálculo, esse percentual, o preço lá embaixo, e compará-lo com o preço, por exemplo, no momento em onde que a oferta é baixíssima, é pouca. Então, como que a lei de oferta e procura é que dita os valores, realmente nós temos que ter esse cuidado. Vereador, trazendo um pouco para o cenário bem local, nós demos uma avaliada na conjuntura mais macro, digamos assim. Historicamente, o senhor que presidiu ao longo de mais de 20 anos o Sindicato dos Produtores Rurais de Caxias do Sul, como é que tem sido a negociação pegando, por exemplo, a uva, que há um passivo e sempre há muita dificuldade no sentido de atualizar os valores da uva Isabel, que serve como referência para toda a nossa produção local. Como é que, em que pé se encontra esse debate? Como é que o senhor tem sentido também todo esse cenário negativo com relação à uva? Tem impactado também? Com certeza. Nós estamos recém encerrando uma safra
onde a colheita e a entrega nas indústrias foi tranquila, né? O volume foi positivo, né? O volume foi razoável. Nós não tivemos uma grande safra, uma super safra, né? Foi uma safra normal, né? Teve algumas regiões que houve incidência muito alta de doenças, outras regiões um pouco de granizo. Nós tivemos também um pouco no início da safra o excesso de chuvas também. Mas foi uma safra, a princípio, em termos de quantidade normal, em termos de qualidade, não foi das piores, mas também das melhores. Foi também uma safra, uma qualidade mais ou menos média, né? E como que o mercado, nessa safra, foi amplamente comprador, não tivemos problemas na hora da entrega. Bem, e quanto ao pagamento, embora que os valores fixados pelo governo tenham sido um pouco inferiores ao custo de produção, que era 76 centavos o quilo como preço base da uva Isabel, e o preço fixado foi em 70 centavos, realmente ainda existem algumas preocupações, porque muito pouca uva foi paga até o presente momento. E com certeza, os agricultores, para produzir a safra que foi colhida agora em janeiro, fevereiro e março, o agricultor começou a investir ainda no inverno do ano passado, com os adubos, com os defensivos, etc., né? Então, o agricultor precisa de dinheiro. Infelizmente, muito pouco até o presente momento o agricultor recebeu. E a expectativa é que agora, a partir principalmente do mês de abril e maio, realmente o agricultor começa a receber, a indústria realmente que está na hora de pagar o produtor. Porque logo ele tem que começar a investir com os adubos, com os defensivos para a safra que vem, né? Nós estamos chegando no inverno, e no inverno é a época da adubação, enfim, da limpeza dos pareirais para preparar a safra para o próximo ano. E um ponto eu gostaria de ouvir do senhor também, o dólar tem variado substantivamente e ultrapassando inclusive a casa dos R$3, chega a 13,20, 13,30, depois baixa de novo. Mas a questão é a seguinte, o dólar está bem mais caro do que em anos anteriores e o consumo de vinho importado, que é alto no Brasil, principalmente no Rio Grande do Sul também, ainda que tenhamos uma larga produção, muitas das vezes adquirem vinhos argentinos e chilenos numa tentativa de compensar preço e qualidade. E aí, na medida que o dólar sobe e podemos ver que os vinhos importados estão mais caros, muitos colocam, olha, surge uma oportunidade de novo para que o vinho nacional tome espaço. O senhor acha isso factível? Já tem observado alguma situação conversando com os produtores? Até que ponto será possível, na comparação de preço, o nacional ser bem vantajoso em relação ao importado? Bem, pelas informações, eu não tenho, no momento não tenho esses números, mas pelas informações dos empresários do setor, dizem eles que realmente a importação deve ter diminuído um pouco nesse período em que o dólar realmente ultrapassou a casa dos R$3. No entanto, alegam que a comercialização do vinho importado não diminuiu, porque existia muitos estoques de vinhos aqui no país, ainda vindos quando o dólar realmente tem um valor bastante inferior. Então, a alegação da indústria é dessa forma. Então, eu entendo particularmente que se o dólar se manter nesse patamar, com certeza a perspectiva é que realmente o consumo do vinho nacional seja maior. Mas, por outro lado, acredito que o dólar alto em questão de comercialização do vinho e os derivados realmente seja até melhor para o setor. Por outro lado, também existe uma preocupação, porque hoje, principalmente os defensivos usados na produção, nos estados culturais do setor da uva, o princípio ativo basicamente é tudo importado. Então, se num aspecto é bom para a comercialização do vinho, que segundo os empresários até o momento não ocorreu, mas por outro lado deve impactar significativamente na hora que o agricultor for comprar os defensivos para produzir a próxima safra, porque como nós já dizíamos, os insumos, né? O princípio ativo de todos eles são importados e com certeza, se aumentou o dólar, deve aumentar. Então realmente há possibilidade de ganho de um lado, mas por outro lado também existe essa preocupação. De toda maneira não se escapa sempre da exigência maior que se fala, que é
diminuir a carga tributária. Mesmo com certeza, essa questão né? da moeda. Né? Com certeza. Hoje, um dos grandes problemas, talvez, que dificulta até a competitividade dos nossos vinhos, claro, tem aquele aspecto que muitas pessoas ainda entendem pelo fato do rótulo ser importado seja melhor, que nem sempre é verdade. Hoje, diga-se de passagem, que nós temos muito bons vinhos que competem com os melhores, com os melhores vinhos do mundo, né? Então, nós melhoramos bastante nesse aspecto. Mas, com certeza, um dos fatores, como nós dizíamos, que realmente tira bastante competitividade é a questão dos tributos. Com certeza, hoje o vinho brasileiro está entre os que têm uma carga tributária maior do planeta. Então é muito difícil. Hoje o grande parceiro do setor dos vinhos é o governo. É ele que realmente, sem investir muito pouco ou quase nada, né? Realmente é ele que realmente fica com a grande fatia dos recursos gerados por esse produto. E é uma situação difícil, vereador, porque nós acompanhando o debate, essa crise interna da economia que realmente pegou fortemente no Brasil, o debate quando se diz o seguinte, os governadores, presidência, enfim, os gestores dos executivos colocam sempre o seguinte, temos que aumentar a carga tributária. Aí pensam primeiramente nas bebidas, que são consideradas, digamos assim, itens supérfluos, e é bastante delicado dar uma classificação dessa. E aí, nós pegamos as notas agora no supermercado, elas já vêm delimitando o que é imposto e o que realmente é o preço. Em determinados casos, ao comprar o vinho, chega a 20% muitas vezes do valor. Claro, proporcionalmente, vai depender da bebida, enfim, mas às vezes chega a 20% só de carga tributária. É bastante, vereador. Com certeza. Aliás, tem alguns casos que colocar os impostos de toda a cadeia, com certeza vai superar tranquilamente esses valores. Né? E realmente, quando que o primeiro item, quando se fala em aumentar a carga tributária, que se diga-se passagem, ao invés de reduzir as despesas, nesse país se fala em aumentar a carga tributária, né? Então, realmente, os primeiros itens que vem em mente, o que é? É o cigarro e bebidas quentes. E o vinho, que o nosso entendimento não deveria estar enquadrado nos vinhos quentes, né? Não deveria estar enquadrado, também é uma das vítimas. Inclusive, nós acompanhando pelos meios de comunicação, pela imprensa, está sendo discutido novamente a nível federal um novo aumento nas bebidas quentes. Tomara que isso não aconteça, porque se isso acontecer é mais um golpe que se dá em cima do nosso vinho. E, na verdade, se isso ocorrer, aonde é que a corda estoura? Sempre no lado mais fraco. Vai estourar em quem? Ao pequeno produtor de uva, que ele produz a matéria-prima. Porque o empresário do setor vinícola, evidentemente que ele, quando recebe a matéria-prima, ele remunera todas as despesas, fica com o seu lucro. E o que realmente sobrar alguma coisa, então essa é repassada para o produtor. Infelizmente, ele que paga o pato sobre isso. E aí, na linha de raciocínio que o senhor colocou, o possível benefício, um pouco de benefício que se teria por conta da diferença do dólar, que aumentou bastante em relação à bebida importada, acabaria sendo superada pelo próprio aumento de carga tributária, quer dizer, porque agora o senhor mesmo colocou, tudo bem, o dólar aumentou, mas ainda o setor supermercadista tem estoques do vinho importado no valor anterior. Na medida que esse estoque começar a trocar, vai ser possível sentir a diferença de valor. Aí o sujeito vai sentir a diferença de valor e o vinho sofre um novo aumento tributário, quer dizer, aí essa possibilidade de melhor competitividade a partir do câmbio cai por terra, né? Sem dúvida. O raciocínio está correto. Daqui a pouco mesmo, sabendo que o dólar aumentou, e toda essa possibilidade que de repente sobrasse alguns trocados a mais no nosso vinho nacional, com certeza, de repente quem articula, quem elabora, quem faz as propostas a nível federal, provavelmente já tinha pensado nessa hipótese. Bom, já que o setor vinícola vai sobrar alguns trocados a mais, vamos pegar esses trocados e que venha para nós o vosso reino, né? Então realmente é lamentável que isso ocorra, né? Porque se esses recursos realmente ficassem com
o setor vinícola, com certeza as indústrias, pelo menos aquelas que têm bom senso, repassaria alguma coisa a mais para o produtor que está mais necessitado, e com certeza esse dinheiro ficaria girando, e com certeza se o agricultor recebe uns trocados a mais, com certeza ele investe no mercado, investe no comércio, ele pelo investimento melhora a sua propriedade, melhora o seu maquinário, enfim, ele traz benefícios para toda a sociedade, né? Vereador, nós estamos um pouco além do nosso tempo. Eu gostaria que nessa parte final, quando o senhor fizer suas últimas considerações, digamos assim, o senhor traçasse não só o desfecho das suas impressões em relação ao nosso cenário econômico, mas também da própria atuação da Comissão de Agricultura, as pautas que permearão nos próximos meses a sua atuação, levando em conta que nas últimas sessões ordinárias o senhor tem travado alguns debates com seus colegas envolvendo a regularização agrícola por meio do cadastro ambiental rural, que tem sido amplamente debatido no nosso município, e também um próprio debate com relação aos defensivos agrícolas, que foi um tema interessante trazido na pauta do plenário esses dias, em que houve aquele debate com relação à utilização dos alimentos orgânicos, e o senhor também colocava da dificuldade que tem sido para o produtor, muitas vezes, não usar o defensivo agrícola. Bem, enquanto começamos pelo fim, sobre os produtos orgânicos, realmente seria importantíssimo que todos nós, agricultores, pudéssemos produzir de forma orgânica. Realmente, porque nós lembramos que quando foram introduzidos esses defensivos agrícolas, naquela época, eles eram levados ao agricultor como sendo remédios. E ainda hoje, se nós formos falar com pessoas de mais idade, eles ainda chamam aqueles defensivos de remédios, que na verdade são venenos. Só que a introdução desses venenos foi muito fácil, porque diminuía a mão de obra, aumentou a produtividade com menos serviço. Agora, para inverter esse processo, é uma longa caminhada. E nós temos que ter alternativas para isso. Existem algumas, mas também ainda não são suficientes. E realmente é importante para o consumidor que haja os produtos realmente livres de todos esses produtos. Mas o mais interessado nisso não é nem o consumidor, é o próprio produtor, porque é ele que usa as fórmulas mais concentradas e é ele a primeira vítima. Então nós realmente estamos preocupados, não só nesse sentido, preocupados com a situação geral da nossa agricultura. Nós temos algumas questões também que nós tivemos a oportunidade de nos pronunciar na tribuna dessa casa a respeito de alguns problemas, inclusive a própria assistência técnica. Se nós queremos que o agricultor passe a usar produto de forma orgânica, nós temos que ter assistência técnica. E quando que se vê que num país o governo retira a filantropia da nossa maior entidade, que é a Emater, que dá assistência técnica, realmente é muito preocupante. Se nós tiramos a assistência técnica, dificulta. E outro aspecto que a nossa comissão tem que estar se preocupando é que hoje em dia nós temos a nossa juventude está saindo do meio rural. Existem vários fatores para que isso ocorra, e com certeza não vai ser pouco espaço. Não, muitos desses fatores tratamos aqui ao longo do programa. Com certeza, muitos fatores. Então, na verdade, o que preocupa, então, a nossa juventude sair do meio rural, a legislação ambiental muito rígida, que praticamente está impedindo o aumento das nossas áreas cultiváveis, e a população urbana aumentando. Se a nossa população rural está saindo do meio rural, especialmente a juventude, daqui a pouco nós não teremos mais quem planta e produz, e com uma população que consome muito maior. Então, se nós estamos preocupados hoje que os percentuais, que os aumentos dos nossos produtos da cesta básica, com certeza, se continuar nesse ritmo, no futuro, a nossa previsão a médio e a longo prazo é que a tendência dos produtos agrícolas vão aumentar significativamente ao chegar na mesa do consumidor. Porque realmente, se nós não temos quem nos produz, realmente a lei de oferta e procura deverá realmente empurrar os preços para cima. Bom, vereador, mais uma vez eu quero lhe agradecer, ao mesmo tempo que lhe desejo sucesso, sobretudo na condução da Comissão de Agricultura, um assunto que o senhor tão bem conhece, e já deixo o convite, vamos acompanhar a evolução do cenário,
e o senhor nos próximos meses retorne aqui para que, tomara a Deus, que tenhamos uma condição melhor para comentarmos, né, que esse cenário de apreensão, de descontrole dos preços seja superado, digamos assim. Nós esperamos realmente isso aconteça, que a gente possa fazer melhores notícias. Da mesma forma, nós queremos agradecer e nós colocamos à disposição para o que pudermos ser úteis e transmitir a todos os nossos telespectadores. Mais uma vez, muito obrigado, vereador. Conversamos então com o vereador Raimundo Bampi, do PSB. Obrigado pela audiência, continue acompanhando a nossa programação e até o nosso próximo encontro.